Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: todos abriram, amém, irmãos? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Leiamos novamente o versículo 3 e o 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Diga, quando o evangelho está encoberto, a perdição é certa. Versículo 4. Que o Deus deste século é quem cegou o entendimento. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em Daniel capítulo 10. Hoje nós vamos iniciar a última semana do nosso jejum. De hoje, dia 5, até dia 12, quarta-feira do mês que vem, nós estaremos na última semana do nosso jejum. Daniel capítulo 10. Amém? Todos abriram? Amém? Esperar um pouquinho você abrir, porque às vezes você tem algum tipo de dificuldade de encontrar. Todo mundo confortável? Isso. Daniel foi uma pessoa muito especial para o reino de Deus, porque ele foi um profeta que recebera da parte do Senhor revelações, não apenas para o reino de Israel, mas também para a igreja. O livro de Daniel é um livro apocalíptico, dos quais dele nós trazemos também, temos informações sobre o fim dos tempos. E ele era uma pessoa diferenciada, você já escutou, já ouviu algumas mensagens, já estudou sobre ele, porque ele era alguém muito firme, muito definido e muito decidido. Ele não tinha algumas situações complexas, por isso ele conseguia frutificar e ir bem naquilo que planejava. Vamos começar em Daniel capítulo 10, versículo 1, diz assim: no terceiro ano de Círio, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Então vamos analisar um pouquinho aqui, ó. Daniel recebe uma palavra que vem da parte de Deus, e essa era uma palavra revelada, e a palavra era verdadeira. Por que a palavra era verdadeira? Porque ela viera do Senhor. E ela envolvia grande conflito, ou seja, grandes revelações. Revelações sobre política, revelações sobre situações espirituais. Então era uma palavra que abrangia muitas situações adversas. E Daniel recebera essa revelação da parte do Senhor. Algumas questões da revelação ele tinha entendido, só que ele precisava de mais detalhes sobre a revelação. E ele ficou muito abatido ao receber tanto aquela visão quanto aquelas revelações. Ele ficou abatido por várias situações. A Bíblia diz que era um período de represália, de oposições contra a reconstrução do templo, enquanto ali ele estava. Havia situações difíceis na reconstrução do templo, opositores. E o reino, o povo de Deus estava totalmente alienado quanto à situação que acontecia e quanto àquela que iria acontecer. Então isso para um profeta, para alguém que consegue enxergar coisas além do natural, é muito desgastante. Quando você enxerga, você consegue ver o que o outro não vê. Então você imagina a situação de Daniel. Ele não apenas estava vendo o que estava acontecendo numa amplitude sobrenatural, mas também ele estava vendo aquilo que iria acontecer
numa amplitude sobrenatural revelada por Deus. Então aí você consegue entender o porquê Daniel estava triste e o que o levou a jejuar 21 dias por conta daquela revelação. A Bíblia diz assim no versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Existe um equívoco muito grande nos crentes em apenas buscar a palavra de Deus para se sentirem bem e terem sentimentos como alegria, como entusiasmo ou coisa desse tipo. É necessário que você compreenda aquilo que Paulo diz, que a tristeza de Deus tem peso de glória. E que muitas vezes a verdade que Deus revela para você, ela te deixa triste. Porque é a única maneira de trazer mudança. É um erro os cristãos rejeitarem a palavra quando elas lhes são uma mensagem que confronta, uma palavra que abre-lhes os olhos, uma mensagem que os expõe diante da santidade e da verdade das Escrituras. Quantos crentes ficam nervosos, revoltados, porque a palavra mexeu em coisas dentro deles que eles não gostaram. A palavra falou dos seus maus hábitos, dos seus pecados, das suas rivalidades com respeito ao Evangelho. É normal que quando verdades são ditas da palavra, você se entristeça. Mas qual é o problema? Ou você acha que Deus apenas tem para você afagos, mimos e clamores? Não. O nosso Deus, Ele tem para cada um de nós verdades que muitas vezes nos entristece, nos deixa constrangidos, leva-nos a um compungimento, a uma situação envergonhada. E daí? Daniel se entristece com a revelação, porque a revelação falava de uma política destrutiva sobre o reino de Israel, sobre os opositores que viriam sobre a igreja. E ele se entristece ao olhar para o povo totalmente alienado, diante de uma verdade tão radical, de uma verdade tão absoluta, e o povo totalmente despreparado. Ele se entristece por isso, porque ele olha para aquilo que Deus mostra e olha para a realidade do povo. Isso entristece o coração dele. Aquela revelação não falara de nenhum pecado oculto de Daniel. Não, a tristeza de Daniel era como um profeta. Era uma tristeza profética. Ao enxergar o que estava por acontecer com Israel e com a igreja, e olhando para o reino de Israel, vendo um despreparo absoluto. É muito triste quando você olha para a Escritura hoje, e você olha para aquilo que Paulo escreve, e você olha para aquilo que Jesus escreve, e aí você olha para a igreja, você mesmo, você, e aí você olha, e é impossível você não se entristecer ao olhar as palavras de Cristo, as palavras de Pedro, as palavras de Paulo, e você observar a monotonia da igreja, a letargia da igreja, muitos comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, totalmente despreocupados com o futuro de suas almas, totalmente alienados da volta do Senhor Jesus. É impossível você não se entristecer olhando e analisando o cristão que tem o Espírito Santo, que tem a palavra de Deus, que ele não consegue comer, beber, trabalhar, dormir, comprar, vender e ter uma vida fogueada diante do Senhor. Ele não consegue dividir o seu tempo e dizer: este tempo é de eu cultuar, este é dia de eu ir no culto, esse tempo é de eu buscar. Ele não consegue. Ele simplesmente se entrega aos seus afazeres diários, esquecendo das profecias do Senhor Jesus.
Eu vou dizer uma coisa para você, que às vezes eu digo, que eu reforço agora. Existem 3 coisas que irão fazer grande parte da igreja perder o arrebatamento. E essas 3 coisas são: eu comprei uma junta de boi e tenho que experimentar, trabalho. Eu comprei uma terra e tenho que olhar, conquista. Eu me casei, eu não posso ir, família. Existem 3 coisas que irão deixar os crentes de fora do arrebatamento. Eles estarão tão envolvidos com as suas famílias, eles estarão tão envolvidos com os seus trabalhos, eles estarão tão envolvidos com as suas conquistas, que quando a trombeta soar, eles não terão audição cristã suficiente, audição profética suficiente, porque não estarão esperando o seu Senhor voltar. Essa é a real situação. A tristeza de Daniel não era por nenhum convencimento de pecado, não. A tristeza de Daniel era olhar para aquilo que viria diante da situação que estava. Por isso que ele se entristecia. E ele diz: eu estive triste ao enxergar e ver toda a visão, a somatória, a apuração por alto ele tinha visto da visão. E ele dizia: eu olho e eu vejo outra situação. Eu tenho 2 visões, uma a espiritual e a outra aquilo que eu tenho visto. O quê? Um povo despreparado para aquilo que vai vir. Você acha que realmente a igreja está preparada para iniciar um processo de apuração? Não. Por isso que Jesus diz que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. A Bíblia diz assim no versículo 3: alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel, ele recebe a palavra, jejua e busca mais. Eu quero saber mais. Eu quero descobrir mais, eu quero me inteirar melhor, eu quero compreender isso, eu quero a revelação exata ao pé da letra disso. Será que o céu tem ouvido orações como essas? Deus, eu quero saber mais. Deus, eu quero conhecer mais. Deus, eu quero compreender melhor. Deus, me dá mais da sua palavra. Deus, me dá mais, eu quero entender melhor, eu quero compreender mais. Eu sei, a tua palavra diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Eu sei que existem espíritos malignos levantados para que o meu entendimento seja cegado. Existem demônios levantados contra o conhecimento, para que eu não entenda, para que eu não veja um palmo adiante da minha frente. Existem demônios que trabalham para que eu seja preguiçoso, para que eu não venha aos cultos. Existem demônios que trabalham para que eu não ore na minha casa, para que eu não leia a Bíblia. E os demônios estão vencendo ou não? Depois tem gente que bate no peito e diz que o inferno é derrotado. O inferno será totalmente destruído, mas por enquanto existem algumas vitórias dos quais eles estão batendo no peito e estão conseguindo de muitos. Porque os cultos têm sido segundo plano. Porque as orações têm sido em terceiro. Porque a palavra tem sido em quarto. E o que fica em primeiro é a sua vida. Então você não recebeu Jesus ainda. Porque quem recebe Jesus, Jesus fica em primeiro. A vida espiritual em primeiro lugar. O que as pessoas lá fora fazem? Vivem a vida normal, como um cidadão comum. O que os crentes fazem? Priorizam a vida espiritual em primeiro lugar. Essa é a grande diferença de uma pessoa normal e carnal de uma pessoa espiritual. O carnal e normal prioriza a vida, o trabalho, a família, os problemas, as situações. E o cristão prioriza o quê? A consagração, a vida com Deus, a palavra, a oração. Se você não tem essa diferença, não é diferente. Você concorda ou discorda? O que diferencia um homem carnal de um homem espiritual? O carnal cuida das coisas da carne e o espiritual cuida das coisas do espírito. Agora, se o crente, ele não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para vir aos cultos e para entender mais e para aprender a Escritura e para se preparar contra os demônios, que é contra o conhecimento, vamos colocá-los como os espíritos malignos, que são eruditos, falam bem.
os espíritos malignos que são diplomados, que são frequentadores de universidades, que conhecem a Escritura muito mais que os crentes. E eles têm roubado dos crentes o conhecimento. A Bíblia diz assim que Daniel tem uma visitação, como João teve do Senhor Jesus Cristo. O verbo, diga o verbo. A Bíblia diz assim no versículo de número 6, 5. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Diga, homens comuns se escondem do verbo. E o contrário disso? O contrário disso está no versículo 8. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Leia esse versículo de novo, vê se você entende isso aí, trazido para a sua vida. Os homens, Daniel estava no rio, dando uma volta, e seus servos ao lado dele, e ele tem uma grande visão, a visão do verbo. Ele havia jejuado 3 semanas, porque ele queria aprofundar-se naquilo que Deus havia dito para ele. E ele teve uma visão do verbo. E os homens que estavam com ele fugiram em alguns salgueiros que haviam ali por ali do rio. Daniel disse, eu fiquei só e contemplei aquela visão. Homens naturais se escondem da verdade. Homens carnais não gostam de ouvir verdades. Homens naturais, pessoas naturais se escondem do verbo. Se escondem atrás do trabalho, se escondem atrás da vida, se escondem atrás da conquista, se escondem atrás de seus dogmas, hábitos, costumes. Mas os homens, as mulheres, os jovens que querem Deus, se aproximam. Diga assim, só há uma direção para quem conhece Jesus. Termina a frase. Em direção a Ele. Só tem uma direção para mim. Eu não preciso ter escolha. Minha vida não é complicada. Eu só tenho uma direção para seguir. Ele é o autor e consumador da minha fé. Para onde eu tenho que olhar? Eu tenho 3 alternativas, 4. Não, uma só. Para onde eu tenho que caminhar? Qual é a direção que eu sigo? 3, 4, 10, 20? Não, só uma. Ele. É ou não é? Quantas direções você tem? Quantas alternativas para a vida você tem? Quantos alvos você tem? Quem é que te garante? Quem é que atrai a sua atenção? Um só. Por que os crentes ficam tão complicados? Por quê? Por várias alternativas. O amarelo, o roxo, o preto. Só se tiver só o branco, não tem outro, pegar o branco. Jesus é a única alternativa que eu tenho. A única direção que eu tenho é Ele. Então eu não tenho várias direções. Por isso que eu caminho só diante dEle, só em direção a Ele. Daniel só tinha uma direção a seguir, o verbo. Agora você tem, quantas direções você tem? Eu tenho direções que eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho direção que eu tenho que ser para isso. Eu tenho várias direções. Então por isso que você está perdido. Existem muitos crentes que estão perdidos. O evangelho está precisando ser pregado para os crentes, porque os crentes estão se desviando da verdade. A Bíblia diz assim, que Daniel tem uma visão do verbo, e os homens que estavam com ele se esconderam. Mas Daniel olha para o verbo, ele olha para a visão, e ele fita os olhos na visão. E quando você vê o verbo enfraquece o seu eu, o verbo tira a sua força carnal, o verbo esvazia você, para encher você dele. Diga glória a Deus. Diga, as pessoas que se aproximam de Cristo são esvaziadas de si mesmas, por isso os seus problemas diminuem, e elas são cheias do Espírito Santo. Mas as pessoas que se afastam do verbo são cheias de si mesmas,
e por isso são cheias de problema. Quanto mais você estiver longe dele, mais problema você vai ter. Porque o diabo vai trabalhar para isso. Você vai ter problema A, B, C, D, até Z, número 1 até 10. De várias qualificações. Porque quando Daniel olha para ele, transmudou-se o seu semblante em corrupção. Quando você conhece o verbo e está diante dele, você sabe que não é nada. Sua força não é nada, sua habilidade não é nada. Você enxerga a sua corrupção, a sua nulidade. E você ora como João, dizendo que eu diminua e que tu cresças. Você olha para aqueles problemas que te assombravam. Você olha para os recursos que você tinha e você diz: Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. E aí seus problemas diminuem, porque Cristo foi elevado na sua vida. Quando Daniel tem a visão do verbo, o semblante dele transforma-se em corrupção. Quando você olha para Cristo, você enxerga que não é nada sem Ele, que não pode. E cadê o medo que você tinha? E cadê a ansiedade que você tinha? E cadê a insegurança que você tinha? Foi tudo pro ralo. Todo mundo desapareceu, porque a corrupção se levantou. E você enxerga que não pode nada. Uma pessoa que é convencida da sua própria corrupção não sente medo, não sente insegurança, não sente. Sabe por que você sofre tanto com os seus problemas? Porque acha que você pode resolvê-los. A partir do momento que você entender que é Cristo na sua frente, que é Cristo atrás e Cristo dentro de você, você vai se aproximar dele, você vai olhar para ele e você vai entender a corrupção que você vive, que tudo isso aqui é nada, e que quando você chegar no céu, você não vai ter roupa para lavar, você não vai ter filho para cuidar, neto para cuidar, e aí eu vou te perguntar o que é que você vai fazer no céu. Tem gente que ele chegar no céu e fala assim: eu estou no lugar errado. Por quê? É porque eu não sei, eu estava acostumado tanto com a minha rotina, não tem ninguém para eu cuidar aqui? Não. Não tem serviço para eu fazer desse tipo aí que você está falando? Não. O que eu tenho que fazer? Você tem que adorar. Eu não aprendi a adorar. O que você tem que fazer? Não, senhor, essa vida aí não é para mim, não. E aí? Qual é o lugar que Jesus tem tido na sua vida? Você não acha que está na hora de você olhar um pouquinho mais para Ele e parar de fugir do verbo e da verdade? Os naturais fugiram e se esconderam. Daniel olhou e ele transmudou-se o seu semblante de corrupção. E ele diz: eu não tive força alguma. Minha força foi tudo embora. Porque diante dele você sabe que só Ele pode, né? Por que você sofre? Porque você acha que você tem força, porque você acha que você é hábil, porque você acha que você consegue, e você fica, né, se sentindo um Indiana Jones, né, no seu problema, não é verdade? E agora, o que eu vou fazer? Isso e aquilo, olha, amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo, e você se sente a pessoa mais ocupada, a pessoa mais importante, e sem mim a coisa não anda, e se eu não fizer? De Jó: corredores que correm atrás do vento. E ele ali, esperando a sua adoração, esperando o seu louvor, esperando a sua atenção. Mas você é tão ocupado. Você é tão determinado. Eu queria te fazer uma pergunta. Olhe para a pessoa ao seu lado e diz assim: o que na sua vida você faz com mais dedicação? E se você pegasse essa dedicação, fala para ela, e se você pegasse essa dedicação e colocasse ela na sua busca por Jesus? Ótima mãe, vamos transformar isso. Ótima avó, vamos transformar isso. Ótimo trabalhador, ótimo funcionário, ótimo estudante, vamos transformar isso em ótimo para Deus? É ou não é? O que você entende depois disso que eu te disse, que o Espírito Santo tem ciúmes? Cuidado. O Senhor diz em Isaías: eu dei o meu Espírito para estar com vocês, mas porque vocês
rebelaram contra o meu espírito, ele se tornou adversário de vocês. O Espírito Santo tem ciúmes. Ele vê que você se dedica a alguma coisa mais do que a ele, você vai começar a ter problema. Você vai começar a ter problema. Você foi tirado do mundo para Deus. Não volte para o mundo. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não drogo, não prostituo. Quem diz que o mundo é só isso? Quem diz? Isso aí são pecados. Quem diz que o mundo é isso? O seu envolvimento com tudo, com Deus, aquele relacionamento tipo assim, sabe, de comadre à distância. Daqui a pouco vão querer mandar o WhatsApp para Jesus. É ou não é? Daqui a pouco, meu irmão, o povo não ora mais, não fala mais com Deus, não se dobra, não se quebranta, não se aproxima do verbo, porque quando você se encontra diante do verbo, você enxerga a sua nulidade, a sua miséria. Você fala: o quê? Eu estava sofrendo por causa disso. O quê? Eu perdi tanto tempo com isso, e o meu Senhor a me espera. Pastora, mas eu vou virar uma pessoa abduzida, uma pessoa só de Deus. Quem dera eu tivesse essa esperança. Não estou falando nada disso, não, também nem tenho esperança disso. A minha esperança é que você seja o mínimo justo e dê um pouquinho mais dessa miséria que você tem dado para o Senhor. A minha esperança é essa. Eu não espero que você seja um Daniel na vida, não tenho essa esperança. Eu só espero que você seja um pouquinho mais justo, e seja um pouco mais de Deus e menos do mundo, e menos da sua família, e menos do seu trabalho. Porque para Deus só sobra o resto. Para Deus fica só o resto, né? O resto do dia, o resto do tempo, aquela oração que você deita na cama. E o Senhor Jesus todo maltrapilho, igual um mendigo à beira da sua cama, sujo, com a barba por fazer, semi-descalço. Aí você deitado na cama, você diz: obrigado pelo meu dia, obrigado por ter me guardado, obrigado pela minha vida. E ele pegando aquela miséria, aquele resto seu, e ali você dorme e bau. Ele é o seu mendigo que vive da sua miséria, do seu resto? Não, pastor. Não, numa utopia ou não numa realidade? Tem gente que faz oração deitado, meu irmão. O único momento que ele ora é a hora que ele está deitado. E ali ele dorme e capota só no outro dia. E existem demônios para que isso aconteça. E existem espíritos malignos para te envolver com a sua vida, com as suas coisas, para você não ter tempo para Deus. Olha a sua vida. Você tem tempo para orar? Você tem tempo para ler a Bíblia? Quem é que está aprontando isso aí na sua vida? O diabo, não é o Espírito Santo, não. Você não tem tempo, porque é o capeta que está fazendo isso com você. Porque se você não ora, você não busca, você não lê a Bíblia, você não tem tempo para vir no culto, o diabo está te amarrando, está te enlaçando para você ser enganado, para que ele roube o seu conhecimento de Deus. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 8. Jesus desmascarando os fariseus. João capítulo 8, antes ele diz assim, no versículo de número 31, abre aí comigo, João 8, 31. Você tem que amar a verdade, você tem que buscar a palavra, você tem que ler a Bíblia na sua casa, você tem que estudar a Escritura, você tem que dobrar o seu joelho no chão e orar e clamar. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Pois é, então, quando Jesus voltar, você vai ficar continuando fazendo essas coisas aí. Por quê? Uma hora é uma coisa. Fala assim pro teu irmão: uma hora é uma coisa, aí outra hora é outra coisa. É ou não é? Uma hora é uma coisa que te rouba o tempo, que te empata, que te envolve. Aí acaba essa, o diabo arruma outra. Outra hora é outra coisa. Por que você não está tão consagrado? Por quê? Porque eu tive com gripe. E agora? Agora porque eu viajei. E depois? Depois vai ser, não sei. Pergunta para o diabo, que é ele que sabe. É o diabo que sabe. Como ele vai te envolver, como ele vai te cegar numa teia. João capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Aí ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade? Libertação, meu irmão. A oração, ela só sela a libertação. Quem liberta é a palavra. É a hora que você está ouvindo a palavra. E o Espírito Santo não vai te libertar lá na tua casa, se você não vem no culto, não. Não. E Jesus, quando voltar, não vai te buscar lá na tua casa, não. É os que estão reunidos, é os que estão congregados, é os que pertencem ao aprisco. Aí ele diz ainda assim, no versículo de número 42. Disse depois Jesus aos fariseus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Tem crente que lê a Bíblia e ele não entende. Se ele conversar com o TJ é perigoso bagunçar a cabeça dele. Porque o crente não entende. Eu leio a Bíblia, não entendo. Não é. Você não entende porque não lê a Bíblia. Porque se você lesse, o Espírito Santo ministraria sobre a sua vida a revelação da Escritura. Porque Pedro enfatiza aquilo que o profeta disse: que todos saberiam, todos receberiam a revelação. Mas não lê a Bíblia, não entende, é devorado pelo diabo. Jesus diz assim: vós não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vocês não ouvem a minha palavra, não entendem o que eu falo. Aí ele continua dizendo no versículo de número 44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele falou isso para os religiosos da época. Imagina hoje Jesus pregar isso na igreja. Ele chega na igreja e fala assim: o pai de vocês é o diabo, porque eu quero falar a verdade para vocês e vocês não querem ouvir. Vocês ficam atrás só de mentira, só de fábula, só de conversinha. Foi isso que Jesus fez. Aí ele diz assim: ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Aí ele diz assim no versículo de número 47: quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus não fica em casa. Quem é de Deus quer a palavra de Deus, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele quer aprender a palavra de Deus, ele quer a ministração de Deus. Quem é de Deus quer a verdade, ele não quer que Deus fique passando a mão na cabeça dele, não. Jesus diz assim: vocês querem o quê? Vocês querem a vanglória, vocês querem o louvor deste mundo, mas eu tenho para vocês a verdade. Quando o Espírito Santo tira você da sua casa para trazer aqui, é para ministrar sobre a sua vida a verdade. E qual é a verdade para essa noite? Volte comigo em Daniel capítulo 10. Depois você vai sair dele, mas você guarda ele aí. Daniel capítulo 10, versículo 13. 9, primeiro 9. Daniel 10, 9, está aberto? Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que se movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Daniel recebe a palavra dizendo: levanta-te, porque eu fui enviado para falar com você sobre a revelação que você teve. A palavra de Deus gera palavras. As palavras de Daniel foram advindas da visão que ele teve. Quem ouve a palavra sabe orar. Quem ouve a palavra tem palavras para falar com Deus. Deus entende só uma linguagem, essa daqui. E se você não ouvir a palavra dele, não tem como você conversar com ele. Ou você vai fazer aquela oração de alguns crentes? Qual é, pastora? Já orei para você ver, não foi? Oh, aleluia, Pai de misericórdia. Aí uns falam, tem algum cacuete, né? Cacuetes oratórios. Pai eterno, Deus eterno, maravilhoso, companheiro. Aí ele começa: oh, Senhor maravilhoso, não sai disso. Deus bendito, gracioso, maravilhoso. Muda a entonação da palavra. Fica aquele ritmo assim, tipo, parecendo uma sinfonia. Oh Senhor, Deus eterno, maravilhoso, bondoso, Pai da misericórdia. Aí dá um tempo.
Aí continua. Oh Senhor, maravilhoso, poderoso. Não sai disso. Aí o Senhor fala, e aí? Cadê? Onde está? Não sabe orar, não sabe falar com Deus. Por quê? Porque não ora. Não ora. Você precisa orar, mas para orar você precisa ouvir a palavra dele, porque é a palavra dele que vai ensinar você a orar. O anjo, o Senhor chega para ele e diz para ele, Daniel, eu estou aqui. A mensagem que ele ouve, eu vim por causa das suas palavras. Você atrai o céu quando ora. Versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você se humilhou, jejuou, orou para entender a palavra. Fica em Daniel aí. Eu quero só pedir o que você entende disso aqui. Vamos lá, Mateus. Vá comigo em Mateus. Se Daniel ora, jejua, se entristece. Mateus capítulo 13. Não, vamos 24 primeiro. Mateus 24. O que ele se humilha, chora, entristece para entender a escritura. Agora vamos lá, o que nós temos feito com isso aqui, ó? Mateus 24, 10. Neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, SOS, isso é para agora. Isso aí não te entristece? Isso aí não te deixa preocupado? Que tem muitos falsos profetas, falsos pastores que estão enganando a muitos, e você pode ser um deles, por que não? Principalmente se você não for constante, não for firme. Isso não te deixa preocupado? Isso não te deixa atento, dizendo, Senhor, salva minha alma, Senhor, guarda meu coração, Satanás anda ao meu derredor. A tua palavra diz que este tempo seria um tempo de dores, as pessoas ficariam escandalizadas. Senhor, eu não posso escandalizar com nada, eu não posso ficar escandalizado se esse cai, se outro faz. Senhor, eu não posso ficar escandalizado se um me magoa, se o outro me despreza. Isso tem que levar você a uma oração e tentar compreender isso aqui. Aí ele diz assim, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade está se multiplicando, o amor de muitos se esfriará. Como é que está o teu amor? Mede ele aí com um termômetro espiritual. Como é que está o teu amor por Cristo? Aquela revelação sobre a política de Israel e sobre o que aconteceria à igreja, deixou Daniel 3 semanas sem alimentar-se de uma maneira desejável, e humilhando e chorando. Você imagina nós com esse barulho aqui, falsos profetas, e depois a parábola que Jesus conta das 10 virgens, não te deixe de cabelo em pé se você o tem. Parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 loucas, 5 nécias e 5 sábias. O que caracteriza a nécia, a louca? Falta de unção. Espera aí. Mas elas faziam parte da virgindade, faziam parte do corpo nupcial. E foram deixadas para trás porque não tinham óleo. Olha a parábola que segue aí. Parábola dos 2 servos, parábola das 10 virgens. Vira a folha aí, capítulo 25. Vira aí. Capítulo 25. Parábola das 10 virgens. Capítulo 25, versículo 14. O que está escrito aí em cima? Parábola dos... Como é que é? Explica um pouquinho a parábola dos talentos aí para o teu irmão. Só um pouquinho, explica. Um recebeu o quê? 5. O outro recebeu o quê? 2. O outro 1. O que recebeu 1 enterrou, foi para o inferno, porque recebeu 1. Pessoa talentosa, vai para o inferno. Isso não te deixa... eu estou tranquilo, pastor. Eu não sei com qual notícia que você está tranquilo. E a notícia que Pedro diz, que Satanás está ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não te deixa de orelha em pé. Capítulo 25, versículo 31, julgamento das nações. E aí Jesus continua. Agora, só para
você entender? 1 Timóteo 6, vamos lá. Vai lá comigo. Vamos em 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1. 3. 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que Paulo disse que aconteceria nos meus dias e nos seus dias. Daniel ficou abismado com a revelação que teve. Política e territorial da igreja. Olha o capítulo 3. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Hoje os crentes amam a si mesmos. Avarentos, presunçosos, amam a si mesmos, com um termo pejorativo, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Está preparado para esse povo aqui? Está preparado aqui, meu irmão, para uma pessoa avarenta? Ou você vai ficar avarento junto com ele? Você está preparado para os presunçosos, para o soberbo? Está preparado para essa turma aqui, essa classe infernal? Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esses aqui estarão dentro da igreja, não estarão no mundo não, é dentro da igreja. Aí diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aí ele continua falando, e vai. Está preparado para tudo isso aqui? Volte comigo em Daniel capítulo 10. Daniel jejua, ora, consagra por causa da revelação. E eu tenho revelação e você tem revelação do que está acontecendo. Jesus diz, a minha volta será como um relâmpago. E quem não estiver me esperando vai ficar. Só vai subir quem está esperando. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e iremos para o inferno. Esse era o ditado e continua sendo. Satanás tem demônios para que você continue ignorante as verdades da palavra de Deus. E uma das verdades é que nós estamos nos últimos dias e pessoas estão sendo enganadas. E Satanás tem levantado líderes, e Satanás tem trabalhado dentro das igrejas, e pessoas têm esfriado o seu amor, e tudo tem sido mais importante do que Deus, do que os cultos, do que a palavra e da oração. Você não consegue enxergar o sinal do final dos tempos? Não estou falando para você olhar para muito distante, olha para você, para a sua vida. Olha para a sua vida. Vê se a hora que você abre o olho, daqui a pouco não é 4 horas, 5 horas da tarde. Olha para você. Olha para você. Quantos embaraços e empecilhos Satanás tem criado para você não servir a Deus? Cuidado. Quando o seu Senhor voltar, não te pegar desocupado. Com o museu. Um dia eu fiz, um dia eu fui, um dia eu vi, um dia... Quando eu chegar, diz lá em Mateus 25, eu quero pegar o meu servo trabalhando, a minha serva trabalhando, se ocupando, crescendo, melhorando, buscando. Eu vou dizer outra coisa para você, o céu não é um albergue. Não é qualquer pessoa que vai para o céu, se fosse eu não queria estar lá. Chega nesse mundo que você já tem que conviver com todo tipo de pessoa e ser habilidoso para tal. O céu será uma seleção de Deus. Quando tem Copa do Mundo, o mundo fica lá de frente da televisão para ver a seleção, a escolha do técnico. Quem que vai escolher? Deus tem a seleção dele. E aí? Quem tem mais de você, a sua vida ou Deus? Aí você fica velho, igual alguns velhos que tem na igreja, que tem as suas cãs. Eu não posso servir a Deus porque eu tenho dor na junta, dor na coluna, dor no joelho, dor no pescoço, dor no dedo, dor... É velhice assim mesmo, meu irmão. A velhice é assim mesmo. Você tem dor para tudo quanto é canto. Você faz coleção de dor. Aí você vai no médico, no geriatra, doutor, eu estou com dor. Ele fala assim, que ano você nasceu?
E aí? Você vai servir a Deus quando você for Dolores? Perdão a Dolores se ela estiver aí. Ou das dores? E aí? Agora quando está jovem, agora quando tem força, agora quando tem habilidade, nada para Deus. É tudo para os filhos ingratos, para as noras ingratas, para os netos não sei das quantas, que neto é responsabilidade de mãe e pai. E para Jesus nada. Aí quando fica velho, que não consegue fazer nada, ai, bem que eu queria, mas eu não posso, não pode mesmo, porque a idade chegou. Então quando você ainda tem força, que o Senhor te dá saúde, você tem que fazer a sua história diante do reino de Deus. Por isso que Jesus diz, e eu gosto disso que ele diz: quem me amar mais, quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha, não é digno de mim. Se seu filho e sua filha têm mais de você do que Jesus, você não é digno dele. Se seu marido, que nem fala em marido aqui, nem em mulher, fala marido e mulher, porque isso aí é segundo plano. Se seu pai, sua mãe ou seus filhos têm mais de você do que Jesus, você não é digno dele. Essa verdade não te causa uma combustão? Essa verdade não te deixa sem dormir? Dizendo: Senhor, será que eu estou te amando mais do que a minha família? Será que eu estou te amando mais do que o meu trabalho? Será que eu estou te amando mais? Eu estou te servindo com dedicação? Mas não. O que mais tem na igreja é crente bobo. Fica bobo porque casa, fica bobo porque tem filho, fica bobo porque está trabalhando, fica bobo por causa de tudo. Fica bobo porque ganha dinheiro, fica bobo quando não ganha. Voltou em Daniel capítulo 10. Bom, vamos lá. Ele diz assim no versículo 14: eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Versículo de número 20. Vamos lá. Ele me disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da... Diga: o Espírito Santo quer me revelar o que está na escritura da verdade. Só que os demônios não querem. Quem está ganhando? Jesus está ganhando. Não, fala de verdade, vai. Quem está ganhando na sua vida? O céu ou o inferno? Jesus ou o diabo? O Espírito Santo ou os demônios? Fala, pode falar. Não precisa falar por irmão, não. Pode falar aí mesmo, né? Para você mesmo. O Espírito Santo tem podido ensinar você, ministrar, porque aqui o anjo disse assim: eu fui enviado para revelar-te a verdade, mas eu fui impedido. Desde o dia em que você começou a orar, eu vim, mas eu fui resistido. Satanás resistindo, demônios resistindo, para que a verdade não seja dita, para que a verdade não seja pregada, para que não haja ouvintes da verdade. Agora, vá lá comigo em Mateus capítulo 13, para terminarmos. Mateus 13. Vá lá, olha aqui. O que Jesus diz? 13, versículo 4, na parábola do semeador. Está aí o crente na igreja, sentadinho, tal, para receber a palavra. O que é a palavra? Espada do Espírito, poderosa para criar, poderosa para fazer as obras, para edificar, para livrar dos enganos, dos demônios e de tudo que é inferno. Versículo 4. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Explicando o versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, não o quê? Então quer dizer que é só escutar o culto, é só escutar a palavra, tem que entender, receber no coração. Ô Deus, o Senhor está falando comigo hoje, eu amo essa verdade aí. Pode chegar chibatada, Deus, eu sou isso aí, ó. Não estou vindo no culto, não estou orando, não estou buscando, pode repreender, eu sou teu filho, eu quero é isso mesmo, eu quero a verdade. Seja ela o que for, eu quero, não acho ruim não. Ovelha não acha ruim. Você já viu ovelha ser sacrificada? Ela fica muda, e quando chega-se, por exemplo, aqueles que vão, o coração dela, ela vai diante, ela vai para aquilo que vai feri-la.
só chora em silêncio. Agora bode escorneia, e pá, e chifra. Eu sou ovelha, você é o quê? Fala, eu sou ovelha também. Então nós não acha ruim não. Pode repreender, pode exortar. Verdade, Senhor. O meu trabalho tem tudo de mim, minha família tem tudo, e o Senhor não está tendo quase nada. Eu estou vendo o Senhor como mendigo. Eu dou quase nada para ti. Jesus diz, ouvindo alguém a palavra do reino, versículo 19, e não a entendendo, vem o... Então o diabo só faz quando o crente deixa. Não fica pensando que o diabo é um X-Men, né? Aqueles desenhos que as crianças assistem, que vira tudo quanto é coisa. Não. O diabo só faz aquilo que lhe é permitido. Então eu não entendo, descaso, não quero compreender, não, tal. O diabo vem e rouba. E arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas a palavra não é poderosa. Jesus não é maravilhoso. Isso não tem nada a ver com a palavra. E nada a ver. É aquilo com você mesmo. Aí ele diz ainda assim, ó. No capítulo 13, versículo 14. Presta atenção. Lê aí. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Endurecido por quê? Porque eu sou um trabalhador, estou preocupado com meus problemas. Porque eu sou uma dona de casa, estou preocupado com meus problemas. Porque eu sou, o que mais? Que mais? Porque eu tenho muitos problemas. Porque eu tenho muitos filhos e tenho muitos problemas. Coração endurecido. O que endurece seu coração é essa vida. Aí fica doente. Depressão, síndrome do pânico, o que mais? Os ites da vida. E aí fala, Jesus não gosta de mim, eu sofro tanto, ainda além de sofrer, ele me põe doença. Não é Jesus não. É esse exagero seu aí, ó. Exagero, quer abraçar, quer ser o globo. O facilitador. Vamos fazer uma peça? O crente facilitador, ele quer ser tudo para todos. Indiana Jones, Superman, que mais? Mulher Maravilha. Quer viver, desgastar, o mártir. Não confia, não crê, não canta, não alegra, não cultua, não tem uma vida organizada. Hoje é dia de culto, hoje não é dia de ficar com os pezão levantados lá, dizendo eu estou cansado porque eu quase me matei de trabalhar. Jesus diz assim, o coração desse povo está endurecido, porque eles são tão envolvidos com o mundo, com tantas coisas. Não estou falando de pecado não, hein? Ouviram de mau grado com seus ouvidos, a palavra está sendo pregada, ele está pensando no cheque que vai cair, ele está pensando, tem irmã que pensa na mistura que vai fazer amanhã. Amanhã eu vou cozinhar aqui, será que eu faço beterraba ou faço abobrinha? Aí devaneia, já pensa no cachorro, aí já pensa que amanhã tem que lavar aquela área, limpar aquela janela. Aí daqui a pouco, amém, irmãos, vamos se pôr de pé. Oh, glória a Deus. Que glória a Deus, meu irmão, é essa? Vamos ser verdadeiros, né? Pelo menos isso, não é? Aí ele diz assim, ouviram de mau grado com seus ouvidos, quer dizer, não deu nem importância para a minha palavra. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam ao escuro. Só há uma maneira de você chegar à cura: ouvir, compreender com o coração e se converter. Só tem conversão quando o coração compreende a palavra. E Satanás está aí doido para que você não entenda a palavra, não se interesse por ela. Existem demônios para que você seja esse crente. Fala assim para o teu irmão, o que é pneumatologia? Espera a resposta. Agora sim, pergunta para ele, principalmente se é uma irmã do teu lado. Pergunta para ele assim, o que é Avon, Mary Kay? Pergunta para ele. Pergunta. Boticário, o que é mais? Pergunta. Que bonita. Né? O diabo gosta, hein? Eu vejo o inferno como muitos demônios assim.
Pega licença, outro pega licença, outro pega licença, outro pega licença. Os demônios dos crentes. Porque eles não estão precisando fazer quase nada. O amor está se esfriando. E alguns gostam e tá. E não está nem aí com o culto, não está nem com a palavra, não está nem com nada. Quero que você vá comigo para nós encerrarmos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Que nós precisamos vencer os conselhos de Satanás contra a palavra de Deus. Satanás quer trabalhar na sua mente e roubar a palavra do Senhor. Precisa ver se ele tem alguma coisa para roubar, né? Se não tiver a palavra, ele vai roubar o quê, né? Tem que ver também, né? Esses dias eu falei uma coisa para o pastor. Uma sigla do inferno, dos demônios que vão processar os crentes. Está entrando diante de Deus para processar os crentes. Porque estão colocando nos demônios o que não é responsabilidade deles. Eles estão diante de Deus falando: Senhor, eles estão lá me acusando. Você lembra da sigla? O que é? Não lembra. Eu montei uma sigla. Entendeu? Dos demônios que processam. Pô, vou ver lá no meu caderno, os crentes. Por quê? Porque eles estão levando a culpa do que eles não têm. Então estão entrando com processo. Não, nós não é culpado daquela preguiceira deles lá, não. Nós não é culpado desse ficar naquela mordomia, aquela molengueza, não. Ó, nós estamos aqui, nós queremos processar os crentes porque estão jogando em nós. Nós nem está sabendo disso aí. E eles estão colocando toda a culpa em nós. Então nós queremos processar eles. Eles brigam, ofendem um ao outro, que é nós, foi laço. Nós não estávamos nem sabendo, só se for o laço, não sei da onde, porque eu não fiz laço nenhum. Você, fulano, não. Você, o demônio que acompanha aquela irmã, você, não. Ou esse demônio que estava naquela irmã, não foi eu, então quem foi? Esses povos aí brigam sozinhos, meu irmão. Os demônios estão montando uma cartilha de processo contra os crentes. Porque tudo é o demônio, tudo é o diabo. 2 Coríntios 10, versículo de número 3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Tem tanta fortaleza que Satanás coloca, né, diante de você, para você não se aproximar de Deus. Só que tem fortaleza de crente que mede 30 centímetros. Só que ele não tem coragem de levantar a perna para poder pular. Tem fortaleza. Olha o tamanho da tua fortaleza, meu irmão. 30 centímetros. Você não pode pular isso aí não, atravessar do outro lado e buscar Deus. Mas não é, sabe o que é? Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Satanás coloca pensamentos de altivez, conselhos contra o que você conhece de Cristo. E ele quer impedir você de vir aos cultos, impedir você de orar, impedir você de ler a Bíblia. E o que você faz? Eu quero passar para você a leitura dessa semana. Anota aí. Uma profecia do apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, anota. 1 Timóteo capítulo 6, é fácil também de guardar, não é? E 2 Timóteo capítulo 1, do 1 ao 4. 2 Timóteo inteirinho, do 1 ao 4, e 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, 2 Timóteo do capítulo 1 ao versículo 4, será a sua última leitura semanal desse jejum. Para você olhar as profecias, algumas profecias que são destinadas a mim e a você, sobre coisas que estão acontecendo que nós não estamos apercebidos. Deu para entender? Então, em suma, resumindo tudo isso aqui, vamos analisar? Daniel fica perplexo, entristecido daquilo que estava vendo. Você tem que olhar para o que está acontecendo. Porque tem crente assim, ele olha para um escândalo, aí é motivo para ele ficar cochichando. Você tem que olhar para as coisas que estão acontecendo e ficar
pasmo e dizer: meu Deus do céu, eu preciso passar sebo nas canelas e cuidar da minha vida espiritual. Por quê? Que Jesus diz: a metade vai ficar. Metade do mundo? Não, metade da igreja. De qual metade eu e você fazemos parte? Olhe para o teu irmão e diga: metade da igreja vai ficar. Parábola das 10 virgens: 2 deitados numa cama, 2 arando no campo. Metade da igreja vai ficar. Metade da igreja vai ficar. Muitos pastores vão ficar também. Aí vai ficar bom o negócio, né? Aí o negócio vai ficar bom, meu. Aí só misericórdia. Sem o Espírito Santo, aí o engano vai nadar de braçada. E os que gostam de ser enganados também, vai ficar uma beleza. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Não são todas as pessoas que podem ouvir a verdade, porque não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Mas se você é filho de Deus, eu queria que você agradecesse pela verdade que você ouviu nesta noite. A verdade que você está dando tempo, dedicação a tudo menos para Deus. Deus está ficando com o menor tempo seu, com a menor dedicação sua. Eu quero que você peça perdão para Deus agora, porque você está pecando. Pecando contra a sua alma. Você está pecando contra a sua história. Peça perdão a Deus agora. E fala para o Senhor que nunca mais você vai ser fariseu. Fala para Ele: nunca mais eu vou dizer: me perdoa porque eu não tive tempo. Mentira, Ele te dá 24 horas. Você dorme quanto? 8. 8 você trabalha, as outras 8 vai para o buraco. Então não diga a Ele que você não tem tempo. Ele te deu 24 horas. 8 você dorme. Se dormir mais que 8, ou tem diabetes ou é preguiçoso. 8 você trabalha. Se trabalhar mais do que 8 é cobiçoso ou avarento. E cadê as outras 8 horas? O que você tem feito com as 8 horas que tem sobrado? Então peça agora: Senhor, eu quero restaurar minha vida, eu quero me levantar. Essa semana eu quero orar 1 Timóteo, 2 Timóteo, do capítulo 1 ao 4. Eu quero me atentar para as profecias da minha época. Eu quero, Senhor, me ungir para poder orar mais, para poder te buscar, porque nós estamos no fim dos dias. Quem deu ordem para eu diminuir a marcha? Quem deu ordem para eu diminuir a oração? Para eu diminuir a consagração? Quem deu ordem? A ordem que eu tenho é: mais e mais e mais e mais. Essa é a ordem que eu tenho. Buscar mais, servir mais. Ninguém mandou você parar. O Senhor está mandando você continuar e cada vez mais, dizendo assim: que as últimas obras sejam maiores do que as primeiras. Daniel se entristece e jejua pela verdade. O anjo vem para ministrar a verdade para ele e é segurado por demônios. Demônios trabalham para que você não receba a verdade. Você tem que orar a Deus: Senhor, me dá a verdade. Eu quero a revelação da tua palavra. Eu preciso saber o que está acontecendo nessa época. Eu preciso saber o que é que o diabo está fazendo neste momento. Quais são as armadilhas que ele tem usado contra mim. Quais são as ciladas que ele tem feito contra a minha vida. Como ele tem me envolvido para me afastar do meu Senhor. Para me ocupar com tudo, menos com o reino de Deus. Diga assim comigo: meu Senhor, em nome de Jesus, eu amo a tua palavra e eu quero a verdade. Pode falar a verdade comigo, porque a verdade do Senhor me entristece, mas é uma tristeza que me leva a ter glória. Eu peço perdão, porque eu estou te entregando só a miséria, só o resto. E o Senhor é rei. O Senhor merece o melhor do meu tempo, o melhor da minha dedicação. E não adianta eu ficar com desculpa. Eu tenho que dizer a verdade, que eu sou relapso e eu sou injusto. E eu tenho me ocupado com tudo, menos com o Senhor. Então eu te peço perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. E eu quero restaurar a minha comunhão com o Senhor. O Senhor é o verbo de Deus. E eu quero esse verbo na minha vida. Eu quero conhecer a tua palavra. Eu quero vir aos cultos. Eu quero ler a tua palavra. Eu quero orar. Eu quero falar contigo. Isso em nome de Jesus.
Diga amém.